Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Vamos embora? E aí, qual vai ser o nosso tema de hoje? Larga de ser bobo, já está escrito aí. Nossa, é mesmo. Olha aí, ó. Hoje nós vamos começar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Esses dias eu até mandei, estava começando a preparar a aula, mandei para um colega, tinha escrevido 78. Troquei um pelo 7 na hora de digitar, ele falou, pô, mas não era 18? Eu falei, tá bom. Para começarmos a fazer o nosso debate de hoje, quem nós vamos convidar? Ele, que sempre está presente. Vamos lá, Justininho, o que você tem para trazer para nós hoje sobre a Primeira Guerra Mundial? Parece aí, Justininho. O que você tem para trazer aí para nós? Justininho, hoje veio todo fardado, né, Justininho? Então vamos lá, hoje é guerra, hein, Justininho? O que você trouxe aí para nós? Hã? Que é isso? Uma roda de bicicleta? O que isso tem a ver com a guerra, Justininho? Você ainda trouxe um... O que é isso, Justininho? Você surtou? Eu te falei que o tema hoje era a Primeira Guerra Mundial. O que você trouxe? Um banquinho e uma roda de bicicleta? Ah, Justininho, você é um cara esperto, hein? Então, na verdade, o que você está trazendo para nós é uma referência a um artista francês da vanguarda europeia. Quem é esse cara? Vamos ver? Esse sujeito é esse camarada aqui, ó, chamado Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi o cara que fez essa obra de arte. Falei, nossa, professor, essa obra de arte aí eu faço, mas não fez. Entendeu a diferença entre você e o artista? Essa é a diferença entre o Marcel Duchamp e vocês. Ele fez. E ele fez o quê? Ele foi um cara que participou de um movimento artístico, na verdade um dos precursores do chamado dadaísmo. Ou da em inglês, hein? Ready-made art, que seria a arte de objetos que já estão prontos, mas que a criatividade e a visão do artista os colocam juntos para criar uma obra de arte. Pô, professor, eu ainda não estou entendendo. O Justininho trouxe um banquinho e uma roda de bicicleta e agora você juntou esses dois e falou que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Sim. E é essa reflexão que eu quero que você faça junto comigo. O que tem isso a ver? Ó? Essa obra é de 1913. O que esses caras, o que o Marcel Duchamp e o que os seus companheiros ali desses movimentos vanguardistas europeus queriam trazer para o debate? O que quer dizer isso aqui? Ó? Gente, olha isso aqui. É um banquinho com uma roda de bicicleta. E aí eu pergunto para vocês, para que serve um banquinho que eu não posso sentar e para que serve uma roda que eu não posso andar? Olha que doideira. O que o Marcel Duchamp está fazendo é nos provocar. Nos provocar lá em 1913, mas nos provoca até hoje. E o que ele está querendo questionar? Ele está olhando para aquela Europa do início do século XX e pensando o seguinte, peraí, mas para que está servindo tudo isso aqui que nós estamos construindo? Nós estamos em uma era de tecnologia, de avanço industrial, de proliferação da indústria, de avanço colonial e imperialismo, mas o que isso está trazendo para essa sociedade europeia? Quais são os benefícios? Percebe que essa é uma arte crítica àquele momento? O que nós estamos construindo de bom? E olha que a guerra ainda nem tinha começado, hein? Mas é justamente todo esse universo do pré-guerra, desses momentos que nós vamos chamar de Belle Époque, da Art Nouveau, do impressionismo, que começam a emergir pela Europa, que os artistas desses movimentos vanguardistas vão começar a questionar e a criticar. Para que isso serve? Será que eu não estou criando um monte de banquinhos que não servem para sentar, e um monte de rodas que não servem para andar? O que na verdade essas maravilhas do capitalismo estão nos trazendo? Será que nós, como seres humanos, estamos trabalhando para algo positivo ou negativo? Gente, isso tem mais de 100 anos, hein? Essas críticas. E esse cara era fantástico. Ele chegou a criar um personagem travesti. Ele se apresentava como mulher
Muito massa. Adoro o Marcel Duchamp, né? Isso aqui era a fotografia dele quando ele se apresentava. Olha, então todo esse período que tem início ali em 1871, na Guerra Franco-Prussiana, entre a Prússia, que depois se unifica e forma o que hoje nós conhecemos como Alemanha, e a França. Dessa guerra entre a França e a Alemanha, nós vamos ter cicatrizes profundas, que vão ter reverberações na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, nessas rivalidades entre França e Alemanha, sobretudo numa regiãozinha conhecida como Alsácia-Lorena. Mas voltemos a essa questão das artes e da movimentação. Então, depois desse 1871, nós vamos ter um período dos anos dourados europeus, das maravilhas que, teoricamente, esse modelo capitalista em ascensão no século XIX haviam conseguido para a beleza, a riqueza e o desfrute de todos. O que nós bem sabemos que não é verdade. Se por algum lado nós tivemos as invenções como o avião, os motores a combustão interna, a locomotiva... Gente, o final do século XIX e esse início do século XX é o século da ciência, do motor, da velocidade, da máquina a vapor. As distâncias diminuem, os tempos se encurtam, o avião ganha o ar. Era o ser humano conquistando a natureza. Era o tempo da ciência, da modernidade. O homem, embebido de si mesmo, acreditava que por meio do domínio da natureza conseguiria elevar toda a sociedade ao grau de felicidade e harmonia. Mas a gente sabe que a vida é muito mais complicada que isso, né? Mas o homem estava embasbacado com as suas capacidades científicas e inventivas. Com as artes, o mundo se tornava mais belo, colorido. Os franceses desfilavam pelos salões, La Belle Époque. Esse daqui é um quadro, né, o Moulin Rouge, de Henri Toulouse-Lautrec. De 1800... Não, o francês está afinadíssimo, hein? Olha as cores, né? A ideia de movimento, de luz, essas combinações que vão estar presentes no movimento impressionista, que vão explodir as formas, que vão quebrar aquela ordem simétrica e precisa do realismo, mas que vai criar uma arte que dialoga com aquele que está assistindo do outro lado. Esse quadro aqui é o que inclusive vai dar um nome ao movimento impressionista, de Claude Monet, Impression sur le Levant. Ah, que é isso? O sol... Olha isso aqui é um quadro impressionista. Infelizmente, e aprendam isso, ver um quadro não é ver uma foto, tá? Isso aqui é uma fotografia de um quadro, isso aqui não é um quadro. Ah, professor, eu sei. Acredite em mim, é diferente. Porque a pincelada, a tinta, ela possui volume. E quando ela possui volume, quando a luz incide sobre ela, ela muda a reflexão. E a forma de você perceber o quadro é diferente. Esses quadros impressionistas são absolutamente maravilhosos quando vistos a olho nu, eles de verdade, né? Então olha como ele explode essas formas da natureza como formas de cópia, já que agora eu tenho a fotografia. Se eu quero uma cópia, se eu quero um igual, eu bato uma fotografia. A pintura vai além, a pintura é a impressão que causa no outro. Essa é a arte que começa a falar e conviver na Europa. Nossa, mas isso está muito bom! Todas essas invenções, essas belezas, a maravilha, o homem é muito sábio, senhor de si, dominador da tecnologia e da ciência. Todas essas maravilhas tecnológicas e da invenção do século XIX, início do século XX, que deveriam levar o homem a uma melhor convivência, nos levam aonde? 1914, Primeira Guerra Mundial. Se comparado com a segunda, é claro que a primeira vai ser fichinha, em número de mortos e feridos. Mas ainda assim, é um horror. Vamos variar as estatísticas, mas vamos colocar aí por baixo 15 milhões de mortos. E é aí que eu quero te chamar a atenção. Quando nós estudamos, e eu ouço isso direto há poucos anos que eu trabalho em sala de aula, ah, professor, vamos estudar a guerra como se estudar a guerra fosse um assunto bom.
E eu sempre chamo a atenção de que estudar a guerra não é um assunto bom. É um assunto de advertência, para que nós aprendamos como não devemos agir. E eu acho que aí os livros escolares prestam um desserviço, porque eles traduzem uma guerra como se não tivessem pessoas. Uma guerra insípida, inodora e incolor. A França brigou com a Inglaterra. Não. Não foi a França que levantou as perninhas, cruzou o Canal da Mancha e brigou com a... Não. São soldados. A Alemanha não brigou com a Alemanha. São soldados, pessoas que têm história, que têm família e que morreram. Essas pessoas é que fazem a guerra. Eu só falo sobre guerra para alertar sobre não fazer guerra e sobre os horrores. Se nós sentirmos o gosto, o cheiro, a catinga da guerra, ninguém vai querer fazer guerra. É isso aqui que a guerra deixa para nós. São esses os horrores que a guerra nos deixa. São essas pessoas que no final caminham absolutamente sozinhas ao final do combate. São lares destruídos. São pessoas que nunca mais viverão como viviam antes. E aí? De que valeu todas as maravilhas do desenvolvimento tecnológico, se não para o conflito? Agora os aviões jogavam bombas. Se antes eu matava um, agora eu mato 1000. Se antes eu tinha cavalos, agora eu tenho tanques de guerra, que são máquinas de matar. Era a primeira vez na história que toda essa tecnologia estava a serviço da guerra. Isso vai amplificar a capacidade de morte e destruição. Então, quando nós chegamos para estudar a guerra e falamos, ela começou com o assassinato de um príncipe, o herdeiro do trono, aí começa a guerra, percebe que isso você perde a dinâmica do pessoal? Nós temos a formação da Tríplice Entente, olha lá que bonito, ó. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Não, não é o país, são gente, são pessoas, são eles que fazem o conflito. Tem morte, tem sangue, tem sujeira, tem dor. E isso as páginas dos livros didáticos não mostram. E nós precisamos chegar perto dessa pessoa. E para isso aqui me chamou muito a atenção. Em 1914, começa a guerra. E 2014, nós vamos ter aí a celebração, não é um bom termo, mas a lembrança do início dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. E eu estava em um congresso em Londres e tive a oportunidade de viver e estar ali, né, nesses momentos dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, e tinha uma exposição, se eu não me engano, no British War Museum, no Museu de Guerra Britânico, sobre a Primeira Guerra Mundial. E olhando as peças, armas, né, chamam atenção, tinham tanques, tinham metralhadoras. Gente, a metralhadora é um estrago na Primeira Guerra Mundial. Peças de artilharia. Eu vi esse diário. Esse pequeno diário aqui, ó, que me chamou muito a atenção, porque ele me trouxe para pensar sobre quem estava na guerra. Olha só o que dizia esse diário. Eu traduzi aqui do lado para vocês. Querido Lord Kitchener. Depois você pode procurar quem foi o Lord Kitchener. Ó, o menininho que está escrevendo aí o diário, a comunicação, a carta, né? Eu sou um garoto irlandês de 9 anos e eu quero ir ao fronte de batalha. Eu posso andar bem em minha bicicleta e gostaria de atuar como mensageiro. Eu não vou deixar os alemães pegar elas, as correspondências. Sou bom em atirar com revólveres. Eu conseguiria matar um bom número de alemães. Sou muito forte e frequentemente venço lutas contra garotos 2 vezes maiores que eu. Eu quero um uniforme e um revólver e assim eu poderei cuidar de mim mesmo. Olha o que o momento do conflito faz com uma criança de 9 anos. Você acha que uma criança de 9 anos, que deveria pensar em andar na sua bicicleta, comprar doces, balas e brincar, passa a pensar em ter um revólver e lutar com seus adversários? Percebe que não há vitorioso nesse tipo de conflito? Nós já perdemos. E essa criança é um símbolo de uma derrota de uma guerra, que fez uma criança de 9 anos se prontificar a ir a um fronte de batalha. Então toda aquela maravilha do início do século XIX e a experiência de que uma guerra poderia
destruir todos esses sonhos se concretiza com a Primeira Guerra Mundial. A maravilha do progresso e da ciência como controladora, como aquela que só produz elementos que seriam benéficos à humanidade, desaba com a Primeira Guerra Mundial. Então, meus caros companheiros e companheiras, essa é a introdução para o nosso conflito. Reflitam e pensem. Não há nada de legal em estudar guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um tapa na cara da humanidade no princípio do século XX e mostrou que toda a tecnologia humana poderia ser usada para coisas muito ruins e amplificariam muito a capacidade de matar de um conflito humano. E pior, teríamos a segunda. Então a Primeira Guerra Mundial é sim um conflito com muito sangue e com muita morte. Hoje não vai ser um fim com tanta alegria, mas um beijo para todos vocês e a gente se encontra.